mas que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Porque tem gente que, irmãos, acha que adorar a Deus é só louvar na igreja. Adorar a Deus é só adorar num culto, numa reunião, num momento onde as pessoas estão reunidas na presença do Senhor. Você pode adorar a Deus sozinho, você pode adorar a Deus na rua, no trabalho, você pode adorar a Deus aonde você estiver. Se você não está tendo mais essa adoração, é algo, irmãos, que Deus vai tratar em nós hoje aqui. Restaurar, né? Restaurar é consertar a adoração que nós perdemos aí, né? Se você olhar para você, talvez você olhe dizendo, eu já fui um adorador verdadeiro. Eu já adorei a Deus, né, com mais fervor, com mais intensidade. Como que você se encontra hoje? Nesse texto aqui, eu quero ler com você aqui a partir do verso de número 20. Você vai entender que o que essa palavra nos mostra, irmãos, é que independente do lugar, independente de como você está, o Senhor ainda quer achar em você uma adoração verdadeira. Amém? Versículo 20 diz assim: os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que neste monte, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém. Veja que o Pai ainda está procurando. Talvez hoje você diz, eu não me vejo como um adorador de verdade. O Senhor não desistiu de você. Ele ainda procura em você a verdadeira adoração que você pode apresentar a Ele. Ele ainda procura em você, irmãos, essa adoração verdadeira que um dia, em um momento, você apresentou a Ele. Lembra do que a gente vê em Apocalipse, né? Onde o Senhor fala, lembra, né? Aonde caíste, volte à primeira obra, à primeira adoração, primeiro momento, né, de envolvimento a Deus. Irmãos, permita que o Senhor venha restaurar na sua vida a adoração que vai agradar a Deus. Aquela adoração não é as músicas, as cantorias, as letras. Irmãos, o Senhor olha para o nosso coração. Ele quer encontrar no nosso coração, né, como eu estou dizendo desde o início, uma adoração incondicional. Uma adoração que não está presa às condições. Ah, se eu estou vencendo, se as coisas estão... aí eu vou adorar. Não. Deus quer, irmãos, adoração de forma incondicional. Tendo ou não tendo, adore. Né? Vencendo ou não vencendo, adore. Conquistando ou não conquistando, adore. Realizando ou não realizando, adore. É isso que o profeta Abacuque nos mostra, que em Deus nós podemos adorar, independente da circunstância. Amém, igreja? Digam graças a Deus. E eu vou mostrar para a igreja hoje que, assim como na Bíblia nós temos pessoas que, independente da situação, eles adoraram, eles não deixaram de adorar, eu e você, nós também precisamos também, né, voltar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu tenho aqui esse texto de Daniel, capítulo 3, estava lendo agora há pouco, Daniel, capítulo 3, e aqui eu encontro um tipo de adoração que agrada a Deus. Daniel, capítulo 3.
partir do verso de número 12, você vai ver, você vai entender que foi levantada uma estátua de ouro para adoração, né, ao rei, em memória ao rei. E aqui entra na história Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, eles não adoraram a imagem, eles não se prostraram à adoração diante daquele ídolo, daquela estátua de ouro que tinha então o rei levantado. E a Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que todos, quando os sons, né, as buzinas, instrumentos tocavam, todos, aonde eles estivessem, eles paravam tudo que estavam fazendo e se prostrava, né, em reverência àquela estátua de ouro que tinha sido levantada. E a gente vê aqui, a partir do versículo 12, você pode acompanhar comigo. No versículo 12 está escrito assim: a uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Vou lá para o versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de todas as sortes de música, para vos prostrardes e adorardes as estátuas que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nesse versículo 12 e 13, a gente vê, 12 e 15, a gente analisa duas coisas importantes. Primeiro, você vê que a notícia ruim correu. Qual foi a notícia? Que começaram a fofocar, fuxicar, dizer, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego não tinha prostrado aquela adoração, não tinha se curvado diante daquela imagem. E aqui no versículo 15, irmãos, a gente vê que olha a pressão que existe, né, para roubar a nossa adoração. Que pressão é essa? Se não adorar, vocês vão ser lançados no fogo ardente. Se não adorar, vocês vão morrer queimado. Olha que pressão. Irmãos, às vezes a gente não vê da mesma intensidade ou do mesmo modo de enxergar, mas existe sim também uma pressão para tirar de nós a adoração a Deus. Veja que muitas são as propostas, muitas são as pressões que nós passamos e enfrentamos diariamente para deixar de adorar a Deus, deixar de servir a Deus, deixar de então buscar a Deus. E aqui você vê comigo que mesmo pressionados, mesmo sendo então intimidados, eles não se prostraram àquela adoração. Será que a gente está, irmãos, prostrando a adoração, o mundo, a adoração que não agrada a Deus? No versículo 16, a Bíblia diz que responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Olha o versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. E o que, igreja? Nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aqui eu vejo, irmãos, a principal mensagem dessa adoração que Sadraque, Mesaque e Abednego nos mostra.
Veja só, quantas são as pessoas que conseguem servir a Deus na condição de achar que Deus pode tudo e todas as coisas somente. É claro, irmãos, a grandeza de Deus, né, é soberana, é única. A gente tem que reconhecer isso. Mas uma coisa, eu não posso servir a Deus somente no que Ele pode me fazer. Né? Tem gente, irmãos, que adora a Deus só quando então Deus está fazendo. Mas o dia que Deus não faz, ela para de adorar. Ela para de fazer, ela para de servir. Veja que tem gente que, quando ela não tem uma resposta, ela fica, e agora? Deus não está me respondendo, eu vou parar de buscar, porque não tenho resposta. Olha a resposta do Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei tinha falado assim, eu quero ver o Deus de vocês para livrar vocês do fogo ardente. Né? E olha o que ele disse aqui, irmãos, no versículo 17. Eis que o nosso Deus a quem servimos é que nos pode livrar e nos livrará. Só que olha só, irmãos, ele está falando, Deus que servimos pode. Mas no versículo 18, o que ele fala? E se não? E se ele não livrar? Se ele não fazer? Sabe o que eles estão dizendo? A gente morre queimado, mas a gente não adora a imagem de ouro. A gente não vai trocar a nossa adoração. A gente não vai deixar de adorar a Deus. Isso aqui, irmãos, me faz entender que a fé maior vem nisso aqui. Né? Saber que Deus pode todas as coisas, nós sabemos e até nos alegramos. Deus pode, Deus pode, Deus pode. E mas quando Ele não puder, né, no querer dEle, quando Ele não quiser te ajudar, e aí? Você vai parar de adorar? Entenda, eles estão dizendo assim, Deus a quem servimos, Ele pode nos tirar dessa, nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser, se Ele não puder, se Ele bem entender que a gente merece isso aqui, a gente morre queimado. Mas a gente não vai adorar a estátua de ouro. Isso aqui, irmãos, é para a gente refletir. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então a nossa adoração tem que ser baseada nisso. De forma incondicional. Se Deus livrar, irmãos, adore. Se Deus não livrar, continue adorando. Né? Se o seu sonho realizar, glória a Deus. Se o seu sonho não se realizar ainda, continue dando glória. A Ele dá a honra, a glória, o louvor para sempre. Né? E olha só, essa é a adoração que precisa ser restaurada. Essa é a adoração que nós precisamos ter de volta no nosso coração. Você está num dia bom, adore. Se não está num dia bom, adore também. Tem gente que fica procurando motivos para adorar a Deus. E aí ela diz, eu não tenho motivos para adorar. A vida para mim está sem gosto. A vida para mim está sem sentido. A vida para mim não tem mais, nem mais o que fazer. Adore, irmãos. Adore. Adoração a Deus, ela precisa existir dentro do seu coração. Porque o Pai está à procura. Ele continua procurando. Ele procura em mim, procura em você todos os dias. Amém, igreja? Se Deus livrar, Ele é Deus. E se Ele não livrar, continua sendo Deus. Então, eles estão dizendo aqui, a gente está diante de Ti, ó Rei. Mas se Deus nos livrar, né, amém? Mas se não livrar, olha o 18, irmãos, isso aqui é interessante. E se não, né? Entende? E se não livrar, se Ele não tirar a gente daqui, a gente vai morrer queimado. Mas a adoração a imagem, né, a adoração a outros deuses, nós não vamos adorar. Então aqui é o que eu quero dizer para a igreja, irmãos, esse tipo de adoração, esse tipo de fé que precisa estar em nós,
né? A pessoa que, por mais difícil que ela esteja passando na sua vida, por mais que a pressão do inimigo esteja grande na sua vida, né? Em todo tempo nós acreditamos que o Senhor, Ele está olhando para nós. Ele está, né, com a sua mão estendida para nós. A gente vê aqui em João capítulo 6, outra história muito interessante também, Jesus contando. João capítulo 6. Capítulo de João 6 fala da multiplicação dos pães e peixes. Jesus multiplica os pães e peixes, aquela multidão come, né, sacia. Você vê aqui a partir do versículo 11, Jesus tomando os pães e havendo dado graça, repartiu todos, né, aos discípulos, e os discípulos repartiu aos que estavam assentados. E aí a Bíblia nos mostra que todos se saciaram, e quando todos se saciaram, recolheram, né, os pedaços que tinham sobrado, para não se perder. Aí, irmãos, o interessante aqui, você pode ver depois na sequência, é que naquele momento existia adoração, porque estavam comendo, estavam, né, ali se alimentando, havia adoração. Todos adoravam Jesus. Você vai ver aqui na declaração que na adoração as pessoas diziam: olha, esse é o profeta que tinha que vir, né? Veja que eles estavam felizes da vida. Mas lembra da história, o que aconteceu no dia seguinte? Quando Jesus não deu a eles o pão, quando Jesus não deu a eles o que comer, o que eles fizeram, irmãos? No dia seguinte, quando Jesus não deu pão para ninguém, a atitude daquelas pessoas foram de abandonar a Cristo, deixar Jesus, começaram a ir embora. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não tinha dado pão para ele. Veja que enquanto dava pão, louvava, adorava. Olha, esse é o mestre, esse é o Messias, esse é o profeta. Mas no dia seguinte não tinha adoração, porque não tinha pão. A adoração daquelas pessoas estavam condicionada ao quê? No alimento, no ter. Enquanto temos, nós louvamos. Enquanto temos, reconhecemos que é o profeta, que é o Senhor, que é o Messias, que é o Salvador. Mas quando não temos, viramos as costas para Ele. Abandonamos. Olha só, irmãos, aqui a gente vê que a adoração, o louvor dessas pessoas eram condicionados e dependiam de ter para ser, né? Olha só, Satanás tem tentado enganar muitas pessoas nesse sentido. Qual? Se você não tem, não adore. Se você não conquistou, não adore. Se você não fez, não adore. Essas pessoas deixaram Cristo, abandonaram Cristo porque não tinha mais pão. Será que eu e você estamos assim também, irmãos? Adoramos, servimos, buscamos quando tem algo, tem, né, um alimento, tem uma comida, ou tem, né, algo que vai né, nos motivar a estar diante dele. O dia que não tiver, o dia que não tiver, né, propósito, o dia que não tiver nada que me chama a atenção, eu vou virar as costas. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Você tira, irmãos, não precisa ir longe não. Você pode tirar do nosso meio. Quantas pessoas que às vezes vêm para a igreja quando tem algo que favorece ela, algo que então chama a atenção dela. Marca-se um culto, né, de
de vitória, um culto que, olha, vai vir um pregador tal. Irmãos, você vê que muita gente aparece naquele dia especial. Mas marca um dia de oração para buscar a Deus, para se render à face do Senhor. Em todos. Quando tem, né, a gente se envolve, a gente tem entusiasmo, a gente, né, até se alegra, mas quando não tem nada que me favorece, eu viro as costas para Jesus. Deixo de adorar a Ele. Deixo de buscar a Ele. Então você pode ver aqui, tire a sua conclusão. Enquanto eles tinham pão, eles adoravam. Mas o dia que Jesus, no outro dia seguinte, Jesus não deu a eles pão, eles viraram as costas, foram embora, abandonaram a Cristo, porque Cristo não tinha dado mais o pão para eles. Aqui eu digo para a igreja, irmãos, que esse tipo de adoração Deus reprova. Deus não quer. Deus não quer que a minha e a sua adoração esteja condicionada na condição de você vai ter, aí você vai adorar. Não, irmãos. Tendo ou não tendo, adore a Deus, sirva a Deus, honre a Deus, busque a Deus de todo o seu coração. Amém, igreja? A gente encontra também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Versículo 16 também. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo, e a nós clamava, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram a praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitar com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam louvores, hinos a Deus. E outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Glória a Deus. Veja só, Paulo e Silas, eles estão adorando a Deus, irmãos, na prisão. Eles foram presos e, como se fossem os piores bandidos, né, da época, né, eles foram ali colocados naquela condição de estar amarrado, de estar, né, bem seguro, bem guardado, para eles não saírem
né, de maneira nenhuma. Mas isso não impediu deles adorarem a Deus. Eu fiz questão de ler essa história desde o versículo 16 para você ver que eles foram injustiçados. Você vê que eles apanharam bastante. E quando se apanha, dói. Eles tinham marca no seu corpo, né? Da surra que eles tinham levado. Você vê, irmãos, que mesmo diante de toda a humilhação, eles não pararam de adorar a Deus. Talvez alguém, né, esteja passando, não no mesmo grau de proporção, mas na situação de, mas eu tenho passado por dor, né, situações que me ferem, eu tenho passado por situações que me machucam, eu estou sendo, talvez caluniado, eu estou sendo injustiçado. Tem muitas pessoas que passam por isso também nos dias de hoje. Mas uma coisa que a gente vê, irmãos, que mesmo com tudo isso, eles estavam orando e cantando louvores a Deus. Eles não pararam de adorar. Eles não pararam de glorificar o nome do Senhor. Sabe, tem muitas pessoas que, nesse momento, irmãos, elas acabam dizendo assim: eu estou ferido, né? Eu estou machucado, eu não tenho condições de adorar a Deus. Tenta se colocar, tenta imaginar, irmãos, a dor que eles estavam sentindo. Tenta imaginar o quanto eles tinham apanhado, o quanto eles estavam feridos, e mesmo assim estavam adorando a Deus. Será que a nossa dor é maior do que aquela dor? Será que, irmãos, o ferimento que a gente carrega, será que foi maior do que aqueles ferimentos? Porque às vezes a gente fala assim: não, eu estou muito ferido, depois que sarar, aí eu vou adorar, depois que eu melhorar, aí eu vou para a igreja buscar a Deus. Tenta analisar, irmãos, eles todos machucados, né, todos feridos ali, e dando glória a Deus, cantando louvores, dizendo aleluia, né, se envolvendo, nada parava a adoração deles. Eu imagino, irmãos, que lá do céu, Deus não aguentou quando então olhou ali para aquele lugar e viu aquela adoração subindo e chegando no coração de Deus. Se tem uma coisa que Deus não resiste, irmãos, é um coração quebrantado, um coração que adora de verdade. Você pode estar na pior fase, pior momento, muita dor, muita pressão, irmãos, se Deus encontrar em você um quebrantamento, né, no seu coração, isso move o coração de Deus. Eu imagino, irmãos, isso mexeu com Deus. Deus olhando para aquele lugar, dependente da situação, né, imagina assim, a gente não vê Paulo e Silas pedindo a Deus em oração: Senhor, tira a gente daqui, Senhor, tira a gente dessa prisão, a gente vê aqui, irmãos, eles adorando a Deus. Deus não estava recebendo ali um pedido de oração para livramento, para tirar eles daquela situação, mas Deus estava recebendo uma adoração verdadeira de um coração quebrantado. Sabe, a gente às vezes foca no pedir, e esquecemos que o que vai, irmãos, né, o que vai fazer com que Deus olhe para nós é um coração quebrantado, é um coração sincero, é um coração puro, é um coração, né, que tenha nele a adoração verdadeira. Você quer mexer, irmãos, com Deus? Não é pedir, não é a circunstância, é ter um coração quebrantado, ter um coração voltado para Ele. Sem dúvida de errar, irmão, se tem uma coisa que Deus não resiste,
é um coração quebrantado. Você quer que Deus olhe para você? Busque ter esse quebrantamento de coração, busque ter essa adoração verdadeira dentro do seu coração. Amém, igreja? Se você entender o que isso representava para Deus naquele momento, mesmo preso, mesmo machucado, ferido, eles estavam adorando, louvando. Olha o que aconteceu no versículo 26. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. E agora, igreja? E logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões. Às vezes a gente fica procurando meios para Deus abrir as portas. Encontramos aqui um princípio que abre todas as portas. Uma adoração verdadeira a Deus. Olha só, irmãos, a adoração que eles estavam apresentando a Deus fez com que Deus então abrisse todas as... Como eu estou dizendo, às vezes a gente fica correndo atrás, para lá, para cá. Senhor, abre a porta. Deus, o que eu preciso para o Senhor abrir a porta? Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Irmãos, o que faz Deus abrir a porta é ter um coração quebrantado. É ter um coração sincero, é ter um coração verdadeiro, é ter uma postura de adorador de verdade. A postura de Paulo e Silas fez com que Deus abrisse todas as portas. Talvez seja essa resposta para você que está com a porta fechada e tem procurado no mundo, nas coisas, desta terra, uma solução para a porta se abrir. Hoje Deus está falando, o que vai fazer as portas se abrirem é um coração quebrantado, é uma adoração sincera, um louvor apresentado a Deus, irmãos, de toda intensidade ali, somente para Ele. Eu duvido, irmãos, que Deus não se mova com um coração quebrantado. Claro que se move. Move o céu, move a terra, para abrir porta, para fazer acontecer, para te tirar das prisões, para te soltar, para te libertar, para fazer tudo aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, o sentido dessa mensagem, vamos restaurar a adoração verdadeira, porque o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Fique em pé, vamos orar. Que o Senhor fale mais ao teu coração. Eu não sei como você se encontra. Irmãos, a adoração que eu estou aqui expressando não é cantar, não é ter decorado a letra de uma música, de uma canção. Mas o que Deus quer tratar conosco aqui é um coração verdadeiro, é um coração quebrantado, é um coração sincero na adoração. E você pode agora se colocar diante dele. A Bíblia diz, onde há 2, 3 reunidos em meu nome, aí estarei presente. Deus está aqui. Ele está aqui para ouvir, para receber. Ele está aqui para, então, ver a adoração que a gente vai apresentar a Ele. Dê o seu melhor na adoração. Dê o seu melhor agora neste momento. Vai até mesmo se alinhando com Deus. Se preciso for fazer um concerto com Deus, faça. Se preciso for falar para Deus, Senhor, por muito tempo, Senhor, eu não tenho sido um adorador verdadeiro. Que a partir de agora, Senhor, eu seja esse adorador de verdade.